Fala pessoal, mais um vídeo do canal, seus amigos então. E essa aqui é uma matéria da Veja que diz o seguinte, ó. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, confirmou em entrevista exclusiva à Veja que o Brasil esteve à beira de uma crise institucional entre os meses de abril e maio e disse que sua atuação foi fundamental para pôr panos quentes numa insatisfação que se avolumava. Toffoli não deu muitos detalhes, mas a combinação explosiva envolveu uma rejeição dos setores político e empresarial e até de militares ao presidente Jair Bolsonaro. Um grupo de parlamentares resolveu tirar da gaveta um projeto que previa a implantação do parlamentarismo. Simultaneamente, um dos generais próximos ao presidente chegou a consultar o ministro do Supremo para saber se estaria correta a sua interpretação da Constituição, segundo a qual o Exército, em caso de necessidade, poderia lançar mão das tropas para garantir a lei e a ordem. Em outras palavras, o general queria saber se, na hipótese de uma convulsão, teria autonomia para usar os soldados, independentemente de autorização presidencial. Então, o que o Toffoli está querendo dizer é o seguinte. Segundo ele, havia, entre os meses abril e maio, havia realmente uma insatisfação de setores, político, empresarial e de militares, generais, a parte do generalato, insatisfeitos com o governo Bolsonaro. Principalmente, no caso dos generais, principalmente da aproximação do Bolsonaro com Olavo de Carvalho. E também com os filhos do presidente, inclusive, principalmente Carlos Bolsonaro. Então, tá falando aqui justamente abril e maio. E justamente nessa época, a imprensa atacava o tempo inteiro Olavo de Carvalho, Carlos Bolsonaro, além do próprio Jair, dizendo que provavelmente o Olavo e o Carlos desestabilizavam o governo, atrapalhavam o governo. E aí começaram os generais a falar mal do Olavo, do Carlos. Aí começou o Santos Cruz, que era era o ministro da Secretaria do Governo. E caiu a máscara dele. Começou a falar em disciplinar as redes sociais, sempre aí comprando briga com o Olavo. E, enfim, aqueles meses foram tensos. E aí veio uma conversa aí indo para questão política. Havia sempre o Maia chorando, o Alcolumbre chorando. Era mais voltado ao negócio da reforma da Previdência, não sei o quê. As declarações do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Olavo atrapalham a reforma, não sei o quê. E esse é um discurso que havia também lá pelos liberais, principalmente do MBL. E falando do MBL, o Kim Kataguiri tinha falado porque falava em parlamentarismo branco. Ou seja, estão querendo transformar o Bolsonaro numa rainha da Inglaterra, vamos dizer assim. Então, justamente isso tudo aconteceu antes das manifestações do dia 26 de maio. E aí, digamos assim, tudo isso culminou, vamos dizer assim, todo esse discurso de que o governo Bolsonaro estaria acabado, quando o Bolsonaro acabou compartilhando aí um textão falando das dificuldades que ele está apresentando no governo. E aí o MPL fez aquela live do dia 17 de maio, falando toda aquela besteira de que o Bolsonaro tinha que renunciar, tinha que suicidar, enfim. Falou todo aquele negócio e muita gente comprou essa narrativa de que Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. Ele queria, na verdade, um golpe nas instituições, fazer tipo a época lá do regime militar com o AI-5, quando tinha lá os militares acabaram ficando com plenos poderes, o poder executivo ficou com plenos poderes com poderes ainda maiores em relação
ao legislativo e ao judiciário. Hoje em dia, tá falando aqui do Toffoli, hoje em dia é o judiciário que tenta passar por cima aí dos poderes executivos e legislativo. E o Toffoli tá dando como se fosse ele fosse ali o cara que evitou que o Bolsonaro fosse derrubado. E aí foi ele que acalmou aí os ânimos, dando aquele o herói assim, ele que está mantendo as instituições, sendo que o próprio Toffoli e os outros ministros fazem de tudo para passar por cima dos outros poderes. E aqui tá falando de um dos generais próximos ao presidente, e aí começa a colocar o chapéu de alumínio, porque tem muitos generais no governo Bolsonaro. Então coloca o chapéu de alumínio aí para ver que general seria esse. Que queria dar a famosa intervenção militar, que tanto esse intervencionista pede, né? Artigo 142, esse negócio. E aí isso que ia acontecer. Bem, o Toffoli tá falando que é ele que é o herói, você tá achando o herói. Ele que salvou aí o Brasil de uma crise institucional, né? Mas que na verdade, quem salvou o Brasil dessa crise foi você que foi às ruas no dia 26 de maio. Foi você que evitou isso. Foi todo mundo que foi lá nas ruas dia 26 de maio defender o governo Bolsonaro, que acabou lá fazendo com que não acontecesse isso, não acontecesse realmente o Bolsonaro ser aí derrubado do poder. Isso com a aquiescência dos generais, que ele tanto confiou e tanto confia, e acaba querendo dar e poderiam dar realmente um golpe, porque falava-se na época realmente os generais querem dar um golpe, não sei o que. Aí ficava muito assim é aquela coisa meio no ar, mas pelo jeito está confirmado aqui pelo Toffoli que os generais realmente queriam dar um golpe. Aí o povo tá falando que para garantir a lei e a ordem, é por causa de birrinha lá com o Olavo, porque o Olavo joga na verdade na cara dos generais por causa da omissão deles na época do regime militar e depois, quando eles saíram do poder. E aí eles não querem aceitar até hoje. Então foi o Toffoli tá falando que ele é o herói, mas não, o herói foi as pessoas que foram lá às ruas no dia 26 de maio para evitar que acontecesse esse tipo de coisa, esse tipo de golpe ao governo Bolsonaro. E eu ouvi de relatos parlamentares falando que realmente mudou a coisa. Depois do dia 26 de maio, a coisa mudou, principalmente lá na Câmara dos Deputados, porque tava na reforma da Previdência, tava aquela pasmaceira lá, tava uma enrolação, aí quando veio depois, aí o Maia foi lá, botou pra votar, aí o negócio começou a andar, justamente depois do dia 26 de maio. Então, você que foi às ruas naquele dia, naquele domingo, você evitou um golpe de Estado no Brasil. Uma quartelada, principalmente. E que foi você, e não o Toffoli, que evitou isso. Bem, então é isso. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhem, comentem e até a próxima.